Olá, boa noite. Aqui é a delegada Clarissa De Martini. Eu ocupo esse espaço no Instagram da ASDEP na noite de hoje para fazer uma live relacionada à violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu atualmente sou titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Canoas, atuo na área da violência doméstica desde o ano de 2016 e na noite de hoje, então, a intenção é conversar um pouco sobre violência doméstica, com o foco na atuação da Polícia Judiciária, principalmente nessa época de pandemia, e para que a gente possa ter um debate um pouco mais valoroso, vamos dizer assim. Eu vou ter uma colega que me acompanha também na profissão, também na temática, que é a delegada Daisy, desculpa, ela é titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher da cidade de Bento Gonçalves. E assim que ela entrar aqui, eu já vou adicioná-la para a gente começar esse bate-papo. Já aproveito para agradecer a vocês todos que estão na noite de hoje junto com a gente, fazendo esse encontro ser mais valoroso. Coloco todo o espaço aqui à disposição de vocês para que a gente troque informações, sintam-se à vontade para fazer questionamentos, para fazer quaisquer considerações. Vou ver se a delegada Daisy já entrou. Onde é que ela está? Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Ainda não? Será que sim? Se alguém viu a delegada entrando, a delegada Daisy, por gentileza me sinalize, que aí eu consigo adicioná-la. Eu vejo aqui várias pessoas entrando. Obrigada, pessoal. É uma grata satisfação estar aqui com todos vocês. Violência doméstica e familiar, que nesse tempo de pandemia acabou ocupando um espaço maior ainda, né, na imprensa. É bastante divulgado que teve aumento nos casos de violência doméstica, e esse também vai ser um ponto a ser abordado na noite de hoje, sobre quais são as nossas percepções como atuantes, então, nessa área, se de fato a gente tem essa percepção de que o número de casos aumentou, se o que aumentou é o grau de violência empregado nesses casos de Maria da Penha. Deixa eu procurar a delegada Daisy de novo aqui, que eu não encontrei ela ainda. Então, acho que a delegada ainda não conseguiu conectar. Espero que ela entre em breve. Eu vou falando então um pouco, né? Vamos começar esse assunto. A Lei Maria da Penha, então, faz aniversário logo na sequência, no mês de agosto, né? Lei 11.340, ela é a nossa principal ferramenta em relação à atuação com violência doméstica. Eu acho que eu consigo encontrar a delegada Daisy agora. Aqui, deixa eu ver. Seguimos. Consegui adicioná-la. Vamos ver se ela me aceita. Olá, boa noite. Olá, tudo bem, Clarissa? Tudo bom, Daisy? Eu já estava aqui falando um pouco porque eu não conseguia te achar. Que bom, cheguei a tempo, então. Sim, com certeza. A delegada Daisy, eu já falei aqui, te apresentei um pouquinho, tá, Daisy? Sim, Trabalha, então, na cidade de Bento Gonçalves, é titular da DEA daquela cidade. Também é delegada há um bom tempo, né, Daisy? Atua com violência doméstica. isso. Sou delegada há cerca de 7 anos e trabalho na DEAN há aproximadamente 6 anos. Uhum, eu tenho um pouquinho mais de experiência profissional, vamos dizer assim, eu tenho 10 anos, né? Embora a gente seja do mesmo concurso, tenho 10 anos de profissão, mas eu tenho menos tempo de DEAN. Eu trabalho com violência doméstica desde o ano de 2016. Comecei a falar um pouquinho sobre a lei, Daisy, falando também dos casos, a repercussão que tem tido, né, a violência doméstica, principalmente nessa época de pandemia.
já é um assunto que ocupa a mídia, né? Em tempos normais, em tempos de pandemia, acabou que tem se falado muito mais disso e tem se facilitado, pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Sul, o acesso a essas mulheres às denúncias, né? Sim, eu acho extremamente importante a gente ampliar os canais, né? Toda forma de possibilitar para a mulher fazer a sua denúncia, buscar ajuda, ela é extremamente válida. E que bom Sim. que a nossa instituição está bastante atenta a isso, né? Exatamente, exatamente. A Lei Maria da Penha, eu acho que é conhecido de muita gente no histórico, o contexto onde ela teve nascedouro, mas acho que vale a pena a gente falar um pouquinho disso aqui também. A Lei Maria da Penha, ela surgiu de uma condenação, né, desde do Brasil no Tribunal Internacional, Tribunal Penal Internacional, em razão de um caso de violência onde uma mulher sofreu 2 tentativas de feminicídio. Naquela época, esse crime não era denominado dessa forma. Essa denominação ela vem desde o ano de 2015, né, quando foi então inserido no nosso ordenamento jurídico essa terminologia específica. Mas a Maria da Penha, então, que é a vítima e que deu o seu nome à lei, ela sofreu 2 tentativas de feminicídio por parte do companheiro e ele só foi ser punido mais de 20 anos depois, né? Se não estou enganado, em torno de 20 anos depois. E uma questão bem interessante, Clarissa, da história da Maria da Penha, é que tanto ela quanto o esposo possuem curso superior. Se não me engano, a Maria da Penha é bioquímica, Sim. tem essa formação, né? Uhum. E essa informação ela é muito interessante para nos provar que a violência doméstica e familiar não acontece só lá na vila, só com o pobre. A violência doméstica e familiar contra a mulher, ela está em todos os ambientes possíveis. Em todos os locais em que eu tenho uma mulher sendo subjugada, humilhada, tratada de modo diferente do homem, eu tenho uma relação de violência. E não necessariamente vai ser num lar com menos condições financeiras ou com pessoas com menor formação escolar. Né? Então, essa é uma informação bem importante porque nos faz refletir e reconhecer, porque a gente ouve muitas pessoas dizendo: não, violência contra a mulher não existe. Não, para que ter uma delegacia da mulher, né? Vocês fazem assistência social. Também, também, mas existe sim violência doméstica e familiar contra a mulher e ela precisa ser punida, inclusive na esfera penal. E ela ocorre em todos os ambientes, infelizmente. E eu acho que nesse ponto que tu toca, desde em relação à classe social, a gente tem então essa falsa ideia de que ela está segmentada naquelas classes que são mais inferiores, mas eu ouso dizer que talvez a gente tenha uma dificuldade maior de denúncia por parte do alto escalão da sociedade, vamos dizer assim, porque eles estão mais atrelados a preconceitos, né? Acho que a mulher que denuncia um agressor que tem uma boa posição social, ela sofre mais esse impedimento, mais essa barreira ela tem para romper, né, para fazer essa denúncia. Não que toda a nossa violência doméstica não seja tratada de igual forma quando acessa então os equipamentos da rede, e cada mulher dentro da sua história vai ter as suas dificuldades de acesso, isso é inegável, né? Quer seja pela condição financeira abastada, quer seja por uma condição financeira não abastada, às vezes sem o esclarecimento necessário. Muitas delas, eu vejo na minha delegacia, tu deve ver na tua também, muitas delas têm dificuldade, inclusive, de chegar fisicamente às nossas delegacias por uma questão financeira mesmo, por não ter o dinheiro da passagem, por não ter condições de deixar os filhos em casa com outra pessoa, ou por ter um trabalho em um período que o patrão não libera. Enfim, é uma série de dificuldades e que atinge todas, né? Todas têm esse preconceito, tem todas essas barreiras para serem enfrentadas. E agora com a pandemia, né, os efeitos da pandemia nessas situações, é maior ainda a dificuldade dessas mulheres buscarem ajuda, né? Elas irem até a delegacia.
E essa questão financeira, ela é muito forte. Eu mesma ouvi de várias mulheres com as quais eu fiz contato nesse período de pandemia, contato telefônico, que elas não tinham condições de ir até a delegacia porque o marido perdeu o emprego, a filha perdeu o emprego, ela tinha que ficar em casa com as crianças. Então, é uma dificuldade real. Ela é uma situação que realmente precisa ser enfrentada por essa mulher. Sim. Eu vejo um dos nossos espectadores aqui da live, agora eu já não enxergo mais porque subiu a tela, referindo da necessidade de ter mais delegacias da mulher espalhadas pelo estado, né? E a gente sente essa dificuldade, todas nós que atuamos nessas delegacias, a gente sente a dificuldade de muitas mulheres em acessar esses equipamentos. E eu que trabalho na metropolitana, não sei se na tua região é assim também, eu vejo várias mulheres preferindo registrar numa delegacia da mulher do que na delegacia da sua cidade, justamente porque nós temos, então, esse cuidado no atendimento, uma qualificação no atendimento, que faz com que a mulher se sinta mais acolhida no momento do seu relato e mais segura, né, para escolher quais medidas adotar quando do registro policial. E isso a gente compreende facilmente se a gente tiver um pouquinho de empatia, né, Clarissa? Imagine se você, eu costumo brincar, né? Imagine se você chega, um homem, se o homem vai consultar, fazer uma consulta sobre a sua próstata, né? Imagine se ele chega para a secretária no balcão diga, você veio fazer tal coisa? Você está com dor em tal lugar? Ele não vai se sentir à vontade, ele quer privacidade. A mulher também. A mulher, quando vai buscar ajuda porque sofreu violência, ela quer, ela vai precisar falar de mazelas da sua vida, de dores emocionais e físicas. Ela não quer falar na frente de todo mundo, e é natural e é um direito que ela tem. Então, a gente compreende isso. Basta ter um pouco de empatia para compreender, né, Sim. que essa mulher precisa de acolhimento e precisa, sim, de um tratamento diferenciado. E bem interessante lembrar que temos apenas 23 delegacias da mulher em todo o estado, que já é um número bem importante. Mas a gente tem um esforço, né, da chefia de polícia em todas as DPPAs, né, todos os plantões policiais, implantar a Sala das Margaridas, que em breve teremos também em Bento Gonçalves, que é justamente para oferecer para essa mulher que precisa buscar o atendimento no plantão. Por exemplo, a nossa delegacia funciona, a DEAN de Bento funciona em horário de expediente, Sim, a depois das Dea de 6 Canoas também. também. Então, depois, no final de semana, feriado, ela precisa buscar o plantão policial. E lá o atendimento é nos guichês, né? E a gente compreende que os policiais, naquele trabalho intenso que tem num plantão policial, vão atender da mesma maneira que atendem nos demais casos. E pensando nisso, então, a chefe de polícia criou as salas das Margaridas, que é um espaço reservado dentro desse plantão policial para que a mulher seja atendida nesse local, nesse espaço reservado, só ela e o policial que vai registrar a ocorrência, para que justamente ela se sinta acolhida, ela consiga, como você falou, decidir qual é a medida adequada para o caso dela, para que ela consiga, inclusive, ter tempo para entender que ela está numa situação de risco, porque muitas vezes ela chega na delegacia muito assustada e, ao fim, ela não entendeu que ela está numa situação de risco e ela precisa ser proativa nesse momento também. Então, essa sala também se destina a isso, né? Sim, e a gente tem várias formas de chegar na delegacia, né? Tem aquelas mulheres que chegam muito decididas, que aquele relacionamento de fato terminou, porque ocorreu a primeira agressão. E essas eu posso dizer que são a minoria, né? A gente tem estatísticas que falam que uma mulher pode demorar 10 anos para registrar, sofrer 10 anos de violência até realizar o primeiro registro. Nós temos aquelas, como tu falou, que ainda não entenderam que elas estão num cenário de risco muito elevado. Nós temos aquelas que ainda não decidiram
o que elas querem fazer, se de fato elas querem registrar. Muitas delas chegam com uma demanda e aquilo que a gente tem para oferecer, que é a aplicação da lei, não é exatamente aquilo que elas querem. Elas querem talvez que a gente conserte esse relacionamento. E aí aqui eu faço um gancho da tua fala lá do início, de que a gente também faz um trabalho social, porque muitas vezes a gente precisa ter um suporte dentro da delegacia, não só de operadores do direito, mas da pessoal da área da psicologia, da assistência social, para que consiga ter acessar essa mulher de uma forma mais qualificada e conseguir fazê-la entender os riscos que ela corre na permanência desse relacionamento. Nós temos mães que nos procuram, né, Daisy? Eu acho que essas são as mais doloridas, as histórias mais tristes, porque muitas delas nos procuram relatando agressões dos seus filhos. No meu caso ali, eu vejo que a maioria dos filhos são homens, né? A maioria dos filhos agressores são os homens, infelizmente. Nós temos também filhas mulheres agressoras, e eu acho que até por uma questão de formação social, a denúncia feita pela mãe, ela deve ser a mais dolorida, né? Porque é um vínculo que não se rompe, um vínculo de mãe e filho, né? Eu costumo dizer assim que quando a mulher tem a coragem de ir até a delegacia, porque esse relacionamento é porque ela já sofreu muita violência e ela está perante todos, ela está formalmente reconhecendo que aquela sociedade conjugal falhou em algum momento. Faltou palavra, faltou carinho, faltou tudo. Então, esse reconhecimento pela mulher, essa ida à delegacia é muito marcante para ela. E imagine uma mãe, né? Então, para a mãe fazer essa denúncia, nós temos muitos casos aqui em Bento Gonçalves de violência praticada por filhos. E tanto na violência praticada por filhos, como na violência praticada por companheiros, namorados, maridos, enfim, a grande maioria dos casos tem o componente álcool ou droga. Pelo menos aqui na nossa região é muito presente. E somado a isso, o machismo, né? Uhum. Então, culmina na violência. Nós temos diversos fatores que a gente vai somando e vai entendendo o cenário onde essa mulher está inserida, né? Eu vejo aqui também uma pergunta que passou já da minha tela. Alguém fez uma pergunta questionando se as delegacias da mulher não deveriam ter só policiais mulheres no atendimento, né? Compondo o efetivo da delegacia. Eu vou tomar licença e vou responder, daí depois pode passar a palavra também para saber a tua opinião. Eu vejo que nós precisamos de homens dentro da delegacia, seja por questões operacionais, né, que nós conhecemos em termos de investigação, mas eu acho principalmente que a inserção do homem no debate relacionado à violência doméstica e familiar contra a mulher, ele é muito saudável, porque nós não podemos discutir violência doméstica somente entre as mulheres, porque a maioria dos agressores são homens. A gente sabe que a violência doméstica pode ser praticada por mulheres também, mas a maioria dos agressores são homens. Então, quanto mais a gente aproximar os homens dessa discussão, mais efeito social a gente vai ter no sentido da conscientização e do esclarecimento em relação a essa questão que ela é tão sensível, né, para nós mulheres. Concordo contigo, Clarissa. Tanto na questão operacional, nós precisamos ter policiais masculinos. Enfim, de fato, o homem é mais forte fisicamente que a mulher, ou que a maioria das mulheres. Então, nós precisamos, num trabalho de rua, sempre estarmos acompanhando, acompanhadas, né, de um colega para desempenhar um bom trabalho com menos risco. Mas o principal é esse teu segundo argumento, que nós precisamos inserir sim os homens nessa discussão. Não adianta nós falarmos sozinhas sobre isso, né? Os homens precisam participar, os homens precisam compreender que a violência existe, que a violência é algo real e que nós precisamos mudar este cenário. Quando nós trazemos os homens, seja para o trabalho, seja nós lá na delegacia temos grupos de apoio aos homens que praticam violência,
Então, toda vez que tu traz um homem para essa tarefa de falar sobre esse tipo de violência, é uma sementinha que tu planta. Porque esses homens terão seus filhos, ou têm as suas sobrinhas, ou são filhos de uma mulher, né? Então, Exatamente. é E importante. desculpa, eu te interrompi. E eu quero puxar aqui dois pontos, Daisy. O primeiro deles é sobre o questionário de avaliação de risco, né? Que a gente falava antes dos fatores que envolvem a violência doméstica e que potencializam o risco que essa mulher corre inserida nesse relacionamento. E o outro ponto é a necessidade que a sociedade tem e que é uma preocupação da Lei Maria da Penha, que é o trabalho preventivo, né? Então, para quem não sabe, a gente faz um trabalho, eu falo Polícia Civil, principalmente Delegacia da Mulher, um trabalho também de prevenção, de esclarecimento à sociedade, de orientação, muitas palestras, né, Deise, em escolas. Eu fico muito feliz quando me chamam para ir em escola, porque eu acho que é o melhor ambiente para tratar sobre isso. É o ambiente onde a gente encontra as pessoas mais receptivas e, em contrapartida, também é um dos lugares, para mim, mais doloridos, porque é muito comum, ao final das palestras, os adolescentes, as crianças virem contar a história da família onde elas estão inseridas, né? Eu já tive vários casos, assim, de palestras em escolas que, principalmente meninos, e isso é uma coisa que chama muita atenção, pelo menos para as minhas experiências foram assim, mais tocantes, os meninos vindo dizer: olha, delegada, lá em casa acontece isso, isso e isso, meu pai bebe, a minha mãe não denuncia, eu já pedi para ela sair de casa para tirar a gente daquela situação e o que eu posso fazer, né? E que importante nesse momento tu conseguir tocar esse adolescente, né? Tu conseguir fazer ele refletir, até para que ele não reproduza aquilo que ele está vendo. Porque, Sim. embora ele veja a violência que a mãe dele está sofrendo, é um comportamento, né? E filhos se cria com exemplo, não só com conselho, né? Ele Sim. está vendo aquilo, ele está interiorizando que aquilo é correto. Aquilo o quê? Solucionar os conflitos através da violência. É isso que ele está Uhum. vendo, né? Quando eu não Exatamente. consigo resolver um problema, como eu soluciono isso? Com a violência. É isso que ele está vendo, é isso que ele está programando para a vida dele. Então, eu Uhum. acho muito, muito rica. Eu tenho uma adoração também por fazer esse tipo de trabalho preventivo, em especial nas escolas, nas comunidades, porque que seja uma pessoa, a gente conseguiu dar voz para ela, porque ela chega até nós depois, ela conversa, ela expõe, ela tem a coragem de se expor, e a Sim. gente faz essa pessoa refletir, né, com a nossa fala, com a nossa experiência, a gente oportuniza, ajuda ela, né, a refletir, bom, eu estou vendo os meus pais fazendo isso, mas não quero repetir, isso é o principal, né? Porque assim como Exatamente. nós, ele também não vai solucionar a vida de casal dos pais dele, Uhum. né? Uhum. Mas ele É. pode ser diferente. Uhum. Eu vejo aqui na tela o espectador, vamos chamar assim, não sei se a gente pode chamar assim, que fez a pergunta anterior. Ele me escreveu aqui que o nome dele é Leimon. Eu não sei se eu estou pronunciando certo. E aí ele me fala também que ele acredita que as mulheres nas delegacias da mulher são mais eficientes. Que bom, né, Deise? Acho que é um grande Bom, elogio para nós. Tentamos, pelo menos, né? Tentamos. eu acho que uma grande característica das delegacias da mulher é a gente trabalhar com o nosso grupo, né, de colegas, de policiais, estagiários, enfim, todas as pessoas que estão lá, eu pelo menos trabalho muito forte a questão da empatia, né? Você pode não concordar com nada que aquela mulher está dizendo, mas não é da sua competência criticá-la. Simples assim. Exatamente. Se você, Exatamente. eu até costumo às vezes ser um pouco dura. Bom, você não gosta, vamos pensar que você não gosta da causa, você acha que mulher tem que apanhar, você acha que, enfim, que essa situação sempre se repete. Tudo bem,
você faça o seu trabalho técnico, sente, atenda essa pessoa, ofereça a ela os instrumentos, ela pode querer ou não, e ponto, já foi ótimo se você fizer isso. Mas, claro que eu posso falar que na nossa delegacia aqui de Bento Gonçalves nós temos um grupo de trabalho bastante comprometido. Claro que é um trabalho tenso, por vezes frustrante, porque a gente gostaria mesmo de Dolorido. poder, dolorido, a gente gostaria mesmo de poder oferecer uma solução para aquele casal. A gente gostaria mesmo de oferecer um instrumento que solucionasse esse problema todo, mas a gente não consegue, a gente nem pode, né? Mas eu acho que na nossa delegacia aqui o pessoal é bastante comprometido nisso. Podemos não concordar com nada do que você fala, mas nós vamos te ajudar naquilo É, que nós tivermos condições. não nos compete julgar, né? Longe disso. Isso. E quero retomar, Daisy, o questionário de avaliação de risco, que é um questionário, então, que a mulher preenche quando ela chega na delegacia de polícia para efetuar o registro de ocorrência. São diversos campos, né? Ela tem a oportunidade, então, de falar um pouco sobre o relacionamento dela, são questões objetivas que ela vai respondendo, um pouco sobre o relacionamento dela, um pouco sobre ela e um pouco sobre o agressor, né? Esse questionário serve de ferramenta para a gente conseguir mensurar o grau de risco que essa mulher está inserida e tomar as medidas cabíveis e fazer os encaminhamentos que entendemos que sejam adequados para ela na situação que se apresenta. É uma importante ferramenta que a gente tem também para o judiciário, né, que já que é o juiz que defere as medidas protetivas ou não, e ele vem justamente para nos auxiliar a compreender o histórico, né, dessa família, dessa mulher, para que a gente compreenda qual é a melhor intervenção que a gente tem que adotar. Sim. Eu vejo ali na delegacia, muitas mulheres acabam se dando conta de muitas violências pelas quais passaram respondendo esse questionário, né? Porque dentre as perguntas tem ali, ele já te empurrou, ele já te deu um tapa, ele já te obrigou a manter relação sexual. Muitas delas começam a entender que viviam um cenário de violência muito maior do que aquilo que elas conseguiam mensurar já respondendo esse questionário, né? E aí tem questões relacionadas também ao tipo de ameaça que ele faz, se ameaçou matar ela, matar os filhos, ia se suicidar, isso é uma questão importante, né? A gente vê um agressor tratando com menosprezo a sua própria vida, a gente já começa a pensar no. Começa não, né? A gente já tá assustada nessa hora. A entender um risco maior, porque se ele está mostrando que ele não tem apego à sua própria vida, o que dirá então da vida dessa mulher e às vezes das crianças, né? Eu acho uma fala, Clarissa, que quando eu ouço da mulher eu me preocupo muito, quando o indivíduo diz assim, ele me disse que se eu não for dele, eu não vou ser de mais ninguém. Que é uma Quando o frase indivíduo recorrente, né? e quando o indivíduo usa esse argumento para obrigar a mulher a retomar o relacionamento, eu me preocupo muito, porque é um sentimento de posse tão grande que ele tem, né? Ela, se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. Como uma coisa, como o carro que eu comprei, como, sei lá, o videogame, como qualquer Uhum. coisa. Ele Ou tu é trata minha ela ou como tu um não existe objeto. mais. Exatamente. De outro não pode ser, porque é Uhum. uma coisa que me pertence. Então eu fico muito preocupada, porque aí a gente percebe o quanto esse relacionamento vive na subjugação, né? No Exato. desprezo da condição de ser humano do outro. Né? E Exato. aí a gente vai entendendo o quanto a violência doméstica e familiar, às vezes, ela é muito sutil. A mulher, não, por vezes, nem percebe que está inserida num contexto tão violento, tão grave, tão de risco. Mas Exatamente. ele é. Exatamente. Tem tantos relacionamentos que a gente vê na delegacia que eles estão firmados nas ameaças, nas agressões verbais, e aí essa mulher chega relatando um tapa muitas vezes, e aí a gente pergunta, mas já teve algum outro tipo de agressão?
Não, não teve. E ao longo do relato dela, ela começa a dizer: ah, ele me xingava disso, ele sempre me fala tal coisa, ele diz que vai me mandar embora de casa. Então tem uma Me série de. impede de visitar familiares, E isso é né? muito Não posso característico. usar tal roupa. Exato, isso é muito característico para nós, né, que estamos nessa lida todo o tempo, que tu percebe que o agressor começa a restringir o círculo de convivência da mulher para criar de fato uma bolha onde ela só encontre ele como salvador, quando na verdade ele está sendo o agressor, né? Exato, exatamente. E oportunizar a mulher para a mulher sair desse ciclo de violência, oportunizar que ela se reconheça como sujeito de direitos e não como um objeto, E não é uma tarefa culpada, bem né, hercúlea. e não Exato, culpada por essas agressões, não exato, responsável por tudo isso. Isso é uma frase que eu digo muito lá na delegacia. A vítima é vítima, ela não é responsável. Não existe nenhuma ação que uma mulher possa fazer que justifique uma agressão, seja ela qual for. Ah, mas eu quero me separar, então ele acabou me batendo porque eu disse que eu quero me separar. Não, não existe isso, não pode ser assim. Ah, eu quero trabalhar e ele me proibiu de trabalhar, então ele me trancou dentro de casa. Né? Então, não existem justificativas para um ato de violência. exato. Mas tamanha é a dependência emocional nessas situações, Clarissa, que as próprias mulheres chegam justificando, né? Sim, sim, muitas vezes. E Muitas vezes. muitas não são nem dependentes economicamente do companheiro, mas Uhum. emocionalmente elas estão tão atreladas, elas estão se sentindo tão culpadas e numa relação tão tóxica que elas não reconhecem outra Não, saída e elas justificam, exato. E não felizmente. se reconhecem como vítimas muitas vezes, né? Deise, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho de como funcionam as nossas delegacias, né? O que, que uma mulher encontra quando ela chega numa delegacia da mulher? O que, que a gente tem para oferecer como medida? O que, que pode ter de consequência para um agressor que descumpre a medida protetiva? Vamos falar um pouquinho disso, uma parte mais técnica, assim, até para esclarecer quem está nos ouvindo. Isso. Bom, vou começar falando então, Clarissa, pode ser? Claro. Bom, então é importante assim que a mulher entenda que toda mulher que sofrer violência doméstica e familiar, ela pode buscar ajuda na delegacia de polícia, onde ela vai fazer o registro da ocorrência. Ela vai comunicar essa situação de violência que ela está vivendo. Uma vez comunicada a situação de violência, nós vamos perguntar para ela se ela deseja medidas protetivas de urgência. O que são essas medidas? O próprio nome já diz bastante coisa, né? São providências urgentes que ela vai solicitar através da delegacia, porque quem decide é o juiz. Então, através daquele registro, nós encaminhamos o pedido dela para o juiz. E a partir da situação de risco dela, o juiz defere ou não essas medidas. Bom, o que são essas medidas? O que ela pode pedir para a sua proteção? Uma das das mais importantes medidas protetivas que eu considero é a retirada do agressor do lar para que ela possa voltar. O afastamento do agressor do lar. Porque o que aparece para nós na delegacia, normalmente? Num plantão policial, ela chega com os filhos no colo, machucada, e ela volta para onde depois? Ora, você falou antes, né, da condição dela de vítima. O justo é que ela, vítima, retorne para sua casa, que ela retorne para um abrigo, para um local de proteção que é a sua casa, com os seus filhos, e que o agressor, sendo ele o acusado, sendo o perpetrador dessa violência, que ele busque um outro local. Então, essa é uma importantíssima medida. Retirar o agressor do lar para que a mulher possa voltar com seus filhos. E nós temos também outras medidas protetivas que são proibições. Proibição, o juiz vai proibir que ele faça contato telefônico ou por qualquer meio, vai proibir que ele se aproxime dessa mulher. Se esse indivíduo tiver arma, nós vamos solicitar ao juiz que determine a retirada da arma desse sujeito.
Seja ela lícita ou ilícita, né, Seja Deise? ela lícita ou ilícita. E uma pergunta que pode surgir, né? Normalmente me fazem, tá, mas e quem garante que ele vai cumprir? Ora, nós temos que pensar que a maioria dos nossos cidadãos são pessoas de bem, são pessoas que obedecem à lei. Porque nós mesmas, né, que somos policiais, se um policial militar estiver fazendo uma blitz e nós formos parados nessa blitz, o que nós vamos fazer? Vamos atender a ordem, simples assim. E o que a gente faz com uma ordem de juiz? A gente cumpre, porque a gente, recebendo essa ordem, o nosso filtro social nos diz, opa, o nosso filtro moral, né? Ele nos diz, opa, alguma coisa está acontecendo, eu preciso ser parado. A maioria das pessoas atende essa ordem, Sim. reconhece que está numa situação limite e que precisa sim cumprir aquela ordem. É por isso que nós temos uma sociedade, né? Porque a maioria consegue ter essa compreensão. Bom, teremos alguns que não conseguirão compreender isso. Para estes, o que é que nós temos? A lei também nos traz as possibilidades. Uma vez, Exatamente. exato, uma vez descumprida essa medida protetiva, uma vez descumprida essa ordem que o juiz deu de se afastar de casa, de não se aproximar, de não fazer contato com a vítima, bom, você que não respeitou, você que não teve esse freio moral, você pode ser preso. Simples assim. Né? E é importante a gente esclarecer aqui que o descumprimento de medida protetiva é o único crime previsto na Lei Maria da Penha, né? Ele foi inserido depois da primeira edição da lei, então ele é um acréscimo à Lei Maria da Penha, e é um crime que o delegado de polícia não pode arbitrar fiança, né? Então, esse cidadão que pode ser preso em flagrante, ele permanecerá preso e aí é o juiz quem decidirá se coloca ele em liberdade ou se mantém a prisão em flagrante, convertendo-a em prisão preventiva, né? Outra forma de segregação é a possibilidade de decretação de prisão preventiva, né, Deise? Sim, isso. Ou então em flagrante, né? Também temos. Uhum. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, se é uma experiência que tem também. Vamos Eu lá. acho, eu acho o preso por violência doméstica e familiar muito parecido com o preso por embriaguez ao volante. Acho que eles têm um comportamento semelhante lá na delegacia, sabe? Não sei se é porque aqui na nossa região de Bento Gonçalves tem muito vinho, né? Eu vejo assim, ó, que nos dois casos, o sujeito não consegue compreender que ele infringiu a lei. Você prende um sujeito embriagado ao volante, você prende um sujeito que praticou violência doméstica e familiar com a sua mulher, a primeira coisa que ele vai dizer. Porque ao invés de prender bandido, vocês me prenderam, eu que sou um trabalhador. Sim, muitas vezes Né? ouvimos isso, né? Ele É, não consegue se enxergar como alguém que invade o espaço do outro, que fere sim. o espaço do outro. Eu acho muito interessante isso. Ele, até o último minuto, ele se considera uma pessoa sob qualquer suspeita. Isso Uhum. é muito preocupante, demonstra o quanto nós temos, como você falou antes, de trazer o homem para esse diálogo. Não adianta a Sim. gente tratar só a consequência, a gente tem que tratar lá na causa, fazer quem Uhum. pratica a violência compreender que sim, ele é um agressor. Naquele momento, para nós, ele é sim um criminoso. Claro, Qual é a claro. diferença dele do traficante? O Ambos tipo penal. infringiram exatamente o tipo penal. Sim. Né? E eu acho que esse é nosso papel também, né, Daisy? Eu percebo, eu tenho essa mesma percepção que você, que muitos agressores, eles não têm muita consciência de que estão cometendo um crime, principalmente aqueles que são presos em flagrante, não em decorrência de descumprimento de medida protetiva, mas como primeira ação cautelar, já a prisão em flagrante, né? Mas acho que cabe a nós conversar com esses agressores também para que eles entendam que existe um limite para tudo, né? É muito comum, eu tenho o hábito de conversar com os agressores, às vezes alguns deles declaram, né? Então fica sempre mais fácil fazer assim. E aí é comum eu escutar ele dizendo que eles estavam só discutindo.
E aí eu pergunto, mas discutindo como? Você xingou ela? Você ameaçou ela? Sim, sim, eu falei tal coisa, eu disse que eu ia fazer não sei o quê. Então aí ele começa a se dar conta de que aquilo são condutas criminosas e passíveis de responsabilização, né? Exato, exato. Tem E outras uma. coisas, Clarissa, desculpe te interromper. Não, Não sei se tranquilo. acontece na tua delegacia também, mas eu acho que sim, porque é algo que a gente discute bastante, né? Quando, uh, quando a gente tem oportunidade. As mulheres, do número de ocorrência que nós recebemos, nós temos um número significativo de mulheres que voltam atrás, que nos procuram depois de alguns dias para retirar a queixa, como se costuma dizer, Sim, né? no jargão comum, né? Isso, então daí que eu digo que existe uma frustração, né, para quem trabalha lá na delegacia, para quem move céus e terras para oferecer proteção para essa mulher e daqui a pouco se depara com ela voltando atrás, Uhum, aceitando aquela situação de subjugação, de violência, mas eu faço uma análise disso que a mulher que retira a ocorrência é com ela que nós devemos nos preocupar bastante, porque ela certamente ela é uma candidata a voltar, porque ela não está entendendo o que está acontecendo com ela. Então, eu me preocupo bastante com esses casos. Eu acho que mereceria a gente discutir até institucionalmente, em rede, né? uhum, O que fazermos uhum. nessas situações com essas mulheres. É, esse é um hábito que a gente tem ali na Delegacia da Mulher de Canoas. A gente tem uma rede na cidade de Canoas muito forte, né? A rede, os equipamentos da rede na cidade de Canoas são muito eficientes. Então a gente tem esse cuidado de quando tem uma ocorrência grave que a vítima não representa, uma ameaça bastante significativa, ou um caso onde ela representou e depois voltou atrás, como tu se refere, a gente tem o cuidado de monitorar essa mulher, de entender como ela tá, como é que está o contexto onde ela está inserida, a gente faz contatos, a gente encaminha o CRM também, que faz contatos, justamente como precaução, porque é muito possível que essa mulher volte a ser vítima e aí talvez seja mais difícil ainda de ela voltar para a delegacia denunciar, né? Porque ela já esteve lá uma vez e como assim tu voltou atrás e está chegando de novo, né? Que é outra premissa que deve ser quebrada totalmente. Eu digo lá para as mulheres que eu atendo, você pode, a decisão é tua sempre, sempre será. Em se tratando de crime de ação penal pública condicionada à representação de ação penal privada. Tu pode registrar, tu pode pedir medida, tu pode registrar e não pedir medida, tu pode registrar e não representar criminalmente, tu pode registrar, não representar e querer representar, tu pode representar e não mais representar depois, tu pode voltar no relacionamento, só tem que ter consciência dessas decisões e entender o que cada decisão vai gerar na vida dela. Ela não está só decidindo se fica com o agressor ou não, ela está decidindo o que pode acontecer ali na frente, de ter uma violência maior, de essa ameaça evoluir para uma agressão física ou evoluir para familiares. Muitas vezes os filhos sofrem também essas violências. Então, são decisões que elas precisam ser tomadas de maneira racional e consciente, não naquele afã de reatei o relacionamento, agora está tudo bem. Até porque a gente conhece muito bem o ciclo da violência, né, Daisy? Onde é muito comum, depois de uma briga, o casal se reconciliar, ter um período de lua de mel, que a gente chama, né? Ter esse período onde o casal convive em harmonia, mas o período de tensão volta a se instalar e logo depois a gente tem uma nova violência, muitas vezes mais grave, e aí uma nova reconciliação, muitas vezes, e esse ciclo vai acontecendo de maneira perpétua se a gente não conseguir atuar e romper tudo isso e essa mulher se libertar então desse relacionamento abusivo. Daisy, eu acho que a gente se encaminha para o fim. A gente já tem, por incrível que pareça, 44 minutos de live. Para mim É, passou, parece 10, não sei se para ti também. também, também. É quando Estávamos preocupadas, né, se tudo daria certo, se a gente é, conseguiria se adaptar à tecnologia direitinho, né? Mas tudo correu é bem. E foi uma verdade. ótima conversa.
É verdade. Eu vi aqui algumas perguntas que foram passando. Teve uma pergunta que foi a seguinte, me chamou a atenção. Qual é a melhor delegacia da mulher do Estado? Eu acho que nós não temos melhor delegacia. O que a gente tem que diferencia uma da outra é que a DEA de Porto Alegre é a única que tem plantão 24 horas, né? Todas as outras delegacias elas atendem em horário de expediente. Qualquer delegacia de polícia pode fazer registro de ocorrência envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso eu acho que é uma informação bastante importante. Nós temos então as 23 DEAs espalhadas pelo estado, mas qualquer outra delegacia pode fazer os registros e encaminhar para nós, se for da nossa atribuição, ou mesmo uma delegacia distrital pode investigar, dependendo do caso, quando não tem especializada. Nós temos outras ferramentas, né, Daisy? Agora, nesse momento de pandemia, a chefia de polícia, a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, preocupada com essas mulheres que tiveram dificuldade de acessar os equipamentos da rede e fazer o registro de ocorrência, acabou trazendo opções, né, para fazer esse registro, e acho que é importante a gente divulgar aqui também. Exatamente, nós tivemos uma ampliação importante desses canais, né? Tivemos a campanha da Máscara Roxa, que é justamente a oportunizar a mulher que está na rua, que está no centro da cidade, enfim, conseguiu sair de casa, conseguiu chegar até a farmácia, pedir ajuda naquele local, né? Eu acho extremamente relevante quando a sociedade se coloca à disposição para eliminar todas as formas de violência. Nesse caso, né, violência contra a mulher, mas eu acho extremamente válido quando a gente consegue ter mais um braço, e esse braço é a comunidade, porque daí a comunidade está junto. Briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete sim. Não é isso que a farmácia está dizendo, esse problema é meu também. E eu estou aqui Isso para te aí, ajudar. Né? Me né? É meto isso, sim e te ofereço ajuda ainda. Isso que é que nós isso estamos aí, isso seguindo. aí. Os registros realizados pela delegacia online, eles são triados aqui em Porto Alegre, né? E aí são direcionados para as delegacias que têm atribuição, assim como acontece com essa campanha da máscara roxa. As farmácias, elas encaminham as denúncias para a Polícia Civil, que vai filtrá-las e vai encaminhar para as delegacias que têm atribuição para realizar essa investigação em prazo exíguo, muito pequeno, essa ocorrência já está chegando nas delegacias. A gente trabalha hoje muito pelo WhatsApp, principalmente em relação às denúncias da máscara roxa. A gente está recebendo minutos, horas depois nessas ocorrências, e aí é feito um contato com a vítima para que a gente consiga oferecer, então, a medida protetiva de urgência, realizar o registro de ocorrência, entender se essa mulher está em local seguro ou se ela precisa ser encaminhada para casa-abrigo. Enfim, são todos os contatos feitos, e então é importante também que a população saiba disso, que uma vez realizado o registro da ocorrência online ou feita essa denúncia da máscara roxa, ela vai receber um contato da Polícia Civil, às vezes até uma visita presencial da Polícia Civil, para esclarecer qual é a situação que ela está vivendo e a gente poder, de fato, ajudar essa mulher. Aqui na nossa cidade temos também bem atuante a Patrulha Maria da Penha, que é nossa Canoas também? grande parceira. Uhum. Então, temos o 190, né, que com certeza estão à disposição também. E aqui também nós recebemos várias denúncias, Clarissa, através da rede. A nossa rede também, como você falou aí na tua cidade, aqui ela é bem atuante. Nós chamamos de Centro Revivi, é o nome do Centro de Referência de Atendimento dessas mulheres. E também Uhum. através deles nós recebemos muitas denúncias. Então, o importante é denunciar, é ter essa coragem. Seja você Uhum. a mulher que está sofrendo a violência, seja você aquela pessoa que está enxergando e não está fazendo nada, não tem que fazer. Tem que Uhum. lembrar que essa mulher é um Somos ser todos humano. protagonistas, né, Daisy? Exatamente, todos protagonistas, todos responsáveis pela construção de um mundo melhor. E mundo Isso melhor aí. não se faz com violência.
Com certeza. Daisy, acho que por último eu quero falar aqui um pouquinho da atuação da DEA de Canoas, né? Falar do cenário que eu conheço e que eu trabalho e que eu me honro muito. Tenho colegas que trabalham comigo que são muito dedicados, são muito qualificados. Então eu tenho a tranquilidade de trabalhar ali justamente porque estou rodeada de profissionais que são muito comprometidos com a causa também. A DEA de Canoas, desde o ano passado, tem uma operação permanente que tem como finalidade a execução de medidas cautelares no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, essa operação permanente se chama Operação Marias. A gente teve um resultado muito positivo no ano de 2019. No comparativo ao ano de 2018, a gente mais que triplicou o número de presos. E esses presos, a grande maioria são prisões em flagrante, o que me traz muita satisfação, porque eu sei que com essa prisão em flagrante eu estou trazendo uma tranquilidade imediata para a mulher que está sofrendo violência doméstica. Então ela consegue sair da delegacia, ir para casa e ficar tranquila. E aí, claro, quem decide por quanto tempo a prisão irá ser mantida, vamos dizer assim, é o judiciário. Mas aí eu tenho a tranquilidade de ter conseguido oferecer à mulher o melhor que a polícia consegue oferecer, né? Que é a segurança por completo. Eu sei que tu também tem um programa muito bacana ali na DEA de Bento Gonçalves, né? Desde nós temos 9 minutos. Tá bom, vou tentar ser rapidinha. Aqui em Bento Gonçalves, Clarissa, nós temos um grupo reflexivo chamado Grupo Reflexivo Despertar. Ele iniciou em 2011 com a delegada Isabel Pires Trevisan, que era titular na época, e é um grupo de apoio a homens envolvidos em ocorrências de violência doméstica e familiar, que não tenham antecedentes graves. Então, nós oportunizamos a eles um encontro em que nós vamos discutir sobre violência, sobre a figura da mulher. Então, além de ter por objetivo evitar a reincidência, o grande objetivo desse nosso grupo, desse encontro que nós realizamos com esses homens, é oportunizá-los, a oportunizar que eles tenham um olhar diferente do que eles vêm adotando sobre a figura da mulher. E é muito rico mesmo. Até no começo, a gente costumava intimá-los para prestar depoimento e já participavam do grupo. Mas nós tivemos a rica satisfação de convidar muitos. Não, eu estou fazendo o convite para participar do grupo. E eles participaram. Muitas vezes eles chegam bem reservados, irritados, mas saem satisfeitos, porque nunca foram ouvidos, nunca receberam uma explicação, nunca tiveram validada a dor que eles também sentem naquele relacionamento, porque com certeza a pessoa que pratica a violência também está sofrendo de algum modo. Ele não está feliz naquela situação, mas ele reage assim. Então, tenho muita satisfação também por ter dado continuidade a esse trabalho e é o nosso carro-chefe ali na área preventiva. E é muito legal isso, né, Deise? Acho que realmente nós precisamos atuar em todas as pontas, não só focar na mulher, mas também focar nos homens, que é quem vai trazer uma resposta diferente, né? Nós temos essa bagagem, né, Clarissa? Nós temos essa bagagem. Nós podemos falar com propriedade para essas pessoas. Sim, com certeza. Estamos falando ao nada, por nada, sem conhecimento. Então, sim, a Polícia exatamente. Civil pode fazer esse trabalho. Com certeza. Desde eu quero registrar aqui a presença de alguns colegas. Eu com certeza não falarei todos, porque eu acabei, inclusive, me distraindo conversando contigo. Mas a delegada Ana Caruso está aqui, o delegado Guilherme Antunes está aqui, tem alguns colegas policiais aqui, alguns que eu já trabalhei, tive a grata satisfação de trabalhar com alguns colegas. Eu tive a impressão que a nossa chefe de polícia também entrou. Pode ser que eu esteja enganada, mas é a impressão que eu tive. Eu vi correndo ali na tela. Eu quero agradecer a todos por nos terem escutado nessa quase uma hora de conversa. A Delegacia da Mulher de Canoas está à disposição, a Polícia Civil está à disposição. O nosso trabalho é feito com muito cuidado e com muita vontade de dar certo, muita vontade de proteger. Eu tentei acompanhar aqui algumas perguntas, algumas eu consegui ver e responder, ou passar para a delegada Deise para que ela fizesse as considerações. Algumas com certeza passaram em branco, mas fica meu carinho, a minha satisfação. Agradeço às DEP também por proporcionar esse espaço para que a gente possa falar do nosso trabalho.
e na pessoa do delegado Pedro, que é o nosso presidente atual, todos os delegados que compõem ali a administração das DEP, também os delegados que compõem a administração da Polícia Civil, a delegada Nadine, a nossa chefe, o delegado Fábio Mota Lopes, o nosso subchefe, delegada Patrícia Tolotti, delegada Adriana Regina da Costa, que é diretora do DPM, delegado Joebert, né, que é o teu diretor do DPI, o meu diretor, o delegado Mário Souza, e aqui eu vou ficar falando a noite inteira, né? Mas eu agradeço então todos os colegas que estiveram conosco para fazer essa noite ser mais produtiva. Sim. E eu complemento aí também agradecendo a equipe da Delegacia da Mulher, que é uma equipe da Delegacia da Mulher de Bento Gonçalves, que é uma equipe muito participativa. Temos as nossas dificuldades, não seria diferente, né? Somos polícia, todos polícia, mas sou E muito somos grata humanos, ao né, trabalho. Daisy? Exato, somos humanos também. Não somos vampiros, não vamos dar susto, né? Vamos atuar como polícia, isso aí, dentro da É. legalidade. Mas sou muito grata a eles, aos estagiários, até a tia do café, que muitas vezes precisa colaborar e ser acolhedora. Então, todas as pessoas que trabalham lá na delegacia, os policiais, todos eles, eu gostaria de deixar a minha gratidão, agradecer a rede, porque nós aqui em Bento Gonçalves, se nós não atuarmos em rede, eu acho que muita coisa acaba falhando. Então, nós temos um ótimo relacionamento, mas não é só um relacionamento institucional, é um relacionamento voltado para o melhor atendimento possível da vítima. Então, deixar aqui meu agradecimento. Uhum. Então tá, pessoal, eu acho que é isso. A nossa live já vai acabar. Ainda que a gente quisesse ficar falando, o Instagram ia nos derrubar, né, Daisy? Então eu registro aqui a minha satisfação de ter dividido esse espaço contigo. Tu é uma colega que eu quero muito bem, te admiro muito o teu trabalho. Faço também mais um agradecimento à minha equipe lá de Canoas, porque são realmente policiais muito qualificados e muito comprometidos. Que bom, também foi um prazer participar. Também admiro o teu trabalho. É Obrigada. sempre bom quando a gente encontra colegas que valorizam a causa, né, que reconhecem a importância de tudo que a gente está fazendo e a gente faz com tanto carinho. Né? Exatamente. Então tá, pessoal, uma boa noite para todos. Obrigada por compartilharem esse momento conosco. Eu espero em breve revê-los, assim como eu deixo aqui registrado que toda quarta-feira a ZEP faz lives no próprio Instagram da associação. Cada semana, então, são temas novos atinentes à atuação da Polícia Judiciária e estão todos convidados a participar. Uma boa noite. Boa noite.